Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e vossa mãe. Amém. Livro do Céu, capítulo 4, dezembro 7 de 1902. França e Itália não reconhecem mais a Jesus. Jesus suspende-a de seu estado de vítima, mas ela não aceita e luta para que não se redija a lei do divórcio. Encontrando-me fora de mim mesma, encontrei-me numa densíssima escuridão, e nela estavam milhares de pessoas. Essa escuridão as tornavam cegas. Então Luísa estava fora de si mesma. E quando ela está fora de si mesma, ela vê as coisas como elas realmente são no mundo, né? E ela estava vendo muita escuridão mesmo. E essa escuridão, ela deixavam as pessoas cegas. Tanto que elas mesmas não entendiam o que faziam. Então, quando as pessoas estão cegas, elas não entendem o que fazem, nem elas e nós também, né? Parecia que fazia parte da Itália e fazia parte da França. Então ela estava vendo esses dois países. Oh, quantos erros se percebia em França, piores que os da Itália. Parecia que tinham perdido a razão humana, primeiro dote do homem, e que o adquiriam e que o distinguia das bestas, e tinham se tornado piores que estas mesmas. Então, ela está dizendo que os erros que a França estavam fazendo eram piores do que o da Itália, né? E eles pareciam que tinham perdido a razão humana, quer dizer, tinham se perdido, né? Não sabia o que era certo, o que era errado, e estavam parecendo como bestas. A gente imagina o animal, né? A besta, e imagina o homem. O homem é um homem dotado de razão, né? Ele pode querer o certo ou o errado, né? E o animal não. E Luiz estava vendo a situação dos homens lá na Itália e na França. Eles pareciam umas bestas e que estavam piores do que elas. Perto dessa escuridão se via uma luz. Me aproximei e encontrei meu amante Jesus. Então Jesus é a luz. Ele é a luz para mostrar onde estão os erros. Ele é a luz para mandar embora as trevas. Mas quantas vezes a gente fala para as pessoas isso e elas querem ficar nas trevas, no sofrimento, e aquela cara abatida, e não querem escutar que Jesus é a luz. Jesus é a luz
para que as pessoas saiam das trevas. Estou vendo uma pessoa aqui na minha frente que está vivendo isso, mas não quer escutar de jeito nenhum. É muito triste. E perto desta escuridão me vi uma luz. Me aproximei e encontrei meu amante Jesus, mas tão aflito e indignado contra aquela gente que eu temia e tremia. E Jesus e tremia. Diz: Senhor, acalma-te. Faz-me sofrer mais, derramando sobre mim a tua indignação. Então, como Luísa está vendo Jesus aflito e sofredor, ela quer logo pedir para Jesus passar para ela esse sofrimento, que ele não precisa ficar nesse sofrimento, né? O amor de Jesus, de Luísa é muito grande, né? E ela sofre de ver Jesus sofrer. E ele me disse: como posso aplacar-me se me querem desviar deles, como se não fossem obras criadas por mim? Então aqui eu vejo nós como pais, né? Como a gente pode não querer corrigir os nossos filhos quando a gente vê que eles estão errados, né? Eles são nossos, eles fazem parte de nós. A gente quer que eles tenham a luz, que eles encontrem a verdade, como Jesus, né? Deus colocou em nós, os pais também, um pouco deste cuidado que Ele tem conosco, que nós fazemos parte nós fazemos parte com Deus de cuidar da criação dele, que são os nossos filhos. E ele me disse: como posso aplacar-me se me querem desviar deles, como se não fossem obras criadas por mim? Então, Jesus não vai desistir da criatura. Então, ele sabe que é só o castigo que faz a pessoa voltar a si. Não vê como a França me retirou de si, considerando-se honrada e não me reconhecendo mais? E como a Itália quer seguir a França, havendo alguns que daria a alma ao diabo para poder formar a lei do divórcio, tantas vezes tentada por eles e que ficaram esmagados e confundidos, mas do que me aplacar e derramar sobre ti a minha indignação, te suspendo do estado de vítima, porque quando minha justiça tem provado muitas vezes, usando para o seu poder, para não dar aquele castigo querido pelos mesmos homens. E como tudo isso o quer, é necessário que a justiça suspenda quem a detém e faça cair o castigo. Gente, eu estou só vendo a família aqui. A família que desistiu de dar o castigo aos filhos para ensiná-los, não castigo de brutalidade, de besta, de estupidez, não. O castigo de não deixar eles fazerem aquilo que eles querem, e sim mostrar o que eles devem fazer. A gente vê a preguiça dos pais em fazer isso.
É muito mais cômodo, como diz Jesus aqui, é muito mais cômodo ter alguém como vítima e deixar que tudo role como quer que role. Não, não é assim. As famílias estão se deteriorando por isso. Os filhos são criados à la volonté, né? Bem no francês, né? Fazendo o que querem sem correção. E é o que dá, é o que está acontecendo no mundo hoje. E Jesus diz que não, ele tem que mandar o castigo e tirar quem está detendo esse castigo, que é a Luísa. E eu, Senhor, se me quisesse suspender por outros castigos, facilmente teria aceito, porque é justo que a criatura se uniformize em todo o teu santo querer. Mas aceitá-lo por este mal gravíssimo, a minha alma não pode tolerar esta suspensão. Então, Luísa está classificando o divórcio como algo muito ruim para as famílias. E realmente o é, né? É uma forma de você sair pela tangente, né? Eu saio dessa situação desse jeito, largo mão daquilo que eu me decidi fazer. Não luto, né? Não amo e não sofro por essa situação. Eu quero o mais fácil, que é o divórcio. Então, Luísa está vendo a grandeza desse mal para a família. Por isso que ela diz, se fosse para qualquer outra coisa, tudo bem, as pessoas têm que aprender como que é o querer de Deus, né? Mas isto é muito pesado para a família. Então ela pede para Jesus que não a suspenda de ser vítima nessa situação. Em vez disso, dai-me o teu poder e deixa-me estar no meio daqueles que querem isso. Olha aí, ela quer estar no meio de tudo que é escuro, pecado, coisa ruim. Enquanto dizia, encontrei-me com eles, pareciam revestidos por forças diabólicas, especialmente um que parecia furioso, como se quisesse perturbar tudo. Então aí ela foi no meio deles e viu um. Sempre tem um, né? Sempre tem um que quer pôr fogo, né? Na lenha ali. E está mais inflamado, né? Eu disse e disse novamente, e eu mal consegui jogar alguma luz de razão, fazendo-os saber o erro que eles estavam cometendo. E depois disso, eu me encontrei em mim mesmo com muito pouco sofrimento. Então, aqui a gente entende também a nossa vida. Quanto que a gente quer jogar luz na situação das pessoas que estão sofrendo e quanto elas não querem ver. Não querem ver de jeito nenhum. Então, o que nos resta? É interceder por essas pessoas que estão cegas, que preferem a escuridão do que a luz. Às vezes tem medo da luz. Tem medo da luz por quê? Porque elas têm que olhar para elas mesmas e ver quem elas são. Porque só aí elas vão se libertar, quando se conhecerem realmente. O autoconhecimento, a luz de Deus, nos faz nos libertar de todo o mal que está querendo nos oprimir. E esta luz, quando a pessoa está fechada, ela não consegue ser penetrada de jeito nenhum.
somente com a graça de Deus. Por isso que nós temos que continuar de joelhos, pedindo a Deus a luz a este mundo, a luz às famílias, a luz àquela família que a gente está vendo que está em trevas. E eu peço pela família da minha filha, o Patrick e a Carol. Eu peço para que a luz de Cristo esteja neles e que eles possam ter um autoconhecimento, cada um dos dois, terem um autoconhecimento à luz de Cristo, que eles possam ser libertados dessas trevas densas em que eles estão vivendo. Jesus, eu confio em vós. Amém, Fiat.